da armadura de Deus. Não dá para falar de cura, não dá para falar de guerra, não dá para falar de nada sem a gente falar da armadura de Deus. Amém? Tá aí o convitinho, ó, tá? O parabéns vai ser para mim, culto de gratidão pelo dom da vida. E quem vai estar ministrando, para quem não conhece, é uma boa oportunidade. O pastor Amarildo, que é o nosso pastor de Sorocaba, vai estar conosco aqui ministrando sobre as nossas vidas, tá bom? O culto é meu, mas a festa é dele. Glória a Deus. Bom, então, a festa é minha, mas o culto é para ele. Amém? Então abre a sua Bíblia aí. Esqueci alguma coisa? Ah, tem cantina, gente. Amém? Não vai embora sem participar da cantina. Tem uns lanches lá maravilhosos. Não vai gastar lá fora. Nos abençoe para que a gente possa cumprir com as dívidas que nós temos. Tá certo? Vamos lá então para a palavra. Para variar, eu esqueci minha folhinha em casa. Mas abre aí a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Capítulo 27. Ou se você quiser acompanhar aqui também pelo telão. Não é 1 Reis, é Samuel. Nós estamos numa série sobre cura interior. E a gente falou sobre muitas coisas já. Sinceramente, eu tenho sentido assim no meu coração que esse tempo está acabando, tá? Pra gente falar sobre isso. Por isso, eu queria pedir que você prestasse muita atenção em tudo que está sendo falado, porque nós precisamos estar curados. A gente tem falado bastante aqui sobre, como a gente está falando da armadura de Deus, a gente está falando de guerras espirituais, né? E a gente comentou esses dias aqui numa das nossas aulas que sobre a Vila Zala existe um trono, né? E aí hoje a Silvana perguntou para mim, você fala muito sobre um trono que existe lá na vila e eu queria que você me explicasse sobre isso. E eu falei para ela, Sil, um trono simboliza um governo, tá? Existe um governo espiritual do mal sobre a Vila Zala. E como que a gente pode destronar? E ela virou para mim e falou assim, nossa, mas tem tanta igreja lá. Eu falei, não é só uma localidade, é uma consciência. Enquanto nós não aprendermos o que é ser igreja, esses tronos, esses governos que existem na nossa cidade, eles vão continuar agindo. Enquanto não houver um entendimento sobre o que é igreja não é isso aqui, gente. A igreja é uma célula viva. A igreja, aqui existe uma parte do corpo. Pensa num corpo. Eu expliquei para ela, vamos dizer que nós somos o braço. A outra localidade, a Batista, é outro braço. A Assembleia é uma perna. A Presbiteriana é a outra perna. O avivamento é um olho. Então, enquanto o corpo de Cristo não se unir, enquanto a igreja em Laranjal, porque a igreja em Laranjal não é Miluna, a igreja em Laranjal não é a Assembleia, a igreja em Laranjal são todos os filhos do Senhor nesta cidade juntos. Aleluia. Destronando todo o governo de Satanás. Só que o que a gente faz? A gente se divide. Aí você chama um pastor para orar, você chama o outro para a gente se unir, ele acha que está tentando roubar alguma coisa dele. Quando que nada é meu, nada é dele, tudo é do Senhor. Aleluia. Amém? Então precisa haver uma renovação de mente. Enquanto não houver esse entendimento, a gente vai ficar lutando. Mas, infelizmente, nós não vamos ver fruto. Não é que perde, mas não tem fruto. Entende? A gente trabalha e abre igreja, mas será que é isso que Deus quer? Abre-se igreja, mas a gente continua vendo as pessoas se perdendo, as pessoas se matando, as pessoas... Entendeu? A igreja, na localidade onde ela está, ela precisa expressar o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Aleluia.
Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então a gente precisa abrir a nossa mente e entender o que é a igreja. Nós precisamos estar prontos. É uma batalha no mundo espiritual. Só que se a gente não está pronto, a gente é um alvo fácil. E a gente tem falado muito, a gente falou sexta-feira sobre a couraça da justiça, da justificação de Deus sobre nós. Quando nós somos revestidos dessa couraça, que a couraça ela é embutida no cinto da verdade, preste atenção no que eu estou dizendo para você. A couraça, ela é embutida no cinto da verdade de Deus. Então essa couraça nos justifica, nos dá legalidade, propriedade para uma guerra. Quando o inimigo nos vê, ele sabe que nós estamos revestidos e que existe uma legalidade sobre nós. O ataque vem, essa couraça ela é de ferro, ela é uma malha de ferro entrelaçada assim, ó. Então o ataque vem. O que a couraça protege? Os órgãos vitais, coração, pulmão, rins, fígado. O ataque vem, bate na couraça e volta. Então nós estamos prontos para o ataque. Coração fala de emoções. Se eu não estou revestido dessa couraça, as minhas emoções são alvo fáceis. O diabo pega a gente pelas nossas emoções. Coração é vida. Por isso que nós vemos muitas pessoas, mesmo na igreja, doentes e mortas. Porque foram atacadas, foram alvo fáceis para o diabo. Por isso nós precisamos estar revestidos. Só que eu vou repetir. A couraça, ela é embutida no cinto. Se você não tiver a verdade de Deus no seu coração, você não vai conseguir se defender dos ataques do diabo. E é por isso que insistentemente nós ministramos a palavra, para que ela fique enraizada dentro do seu coração. E no dia mau, porque é assim que Paulo fala, no dia mau, vocês não sejam abalados. Aleluia. Amém? Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 27. A gente vai falar sobre o rei Davi. Só que nós não vamos falar do Davi rei. Nós não vamos falar do Davi guerreiro. Nós não vamos falar do Davi adorador. Sabe o que eu acho de mais extraordinário quando eu olho para a Bíblia? É que a Bíblia não escondeu a fragilidade e nem os erros dos maiores homens, dos maiores personagens que nela contém. A gente vai ver esse homem fabuloso, que isso não desmerece. Esse tempo da vida de Davi não desmerece tudo que Davi foi. Porque o Senhor, o nosso Deus, o chamou de homem segundo o seu coração. Só que até mesmo um homem segundo o coração de Deus, ele passa um tempo, ou um determinado tempo da sua vida, na sua humanidade, na sua fragilidade. E isso muitas vezes é decorrente de muito tempo de sofrimento, de angústia. Por isso que eu estou dizendo para vocês, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Porque ninguém aqui está livre do dia mau. Ninguém aqui está livre das tempestades da vida. Lembra quando eu ministrei sobre a tempestade? A tempestade não vem só para alguns. Quando a tempestade vem, ela toca todo mundo. Então, nós não podemos impedir o dia mau. Nós não podemos impedir a tempestade. Nós não podemos impedir as aflições. Mas nós podemos estar prontos para elas. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Amém. Igual a gente está falando de Davi, do homem segundo o coração de Deus, daquele menino que foi escolhido pelo Senhor e ungido pelo profeta Samuel, escolhido para reinar sobre Israel. Só que, irmãos, para reinar existe
E eu não estou falando de Davi, eu estou falando de você. Vou repetir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu não estou falando de Davi, eu estou falando de você. Aleluia. Será que você, irmão, pelo amor de Deus, Espírito Santo de Deus, abre o entendimento da tua igreja. Aleluia. Nós reinaremos com Cristo. Aleluia. Nós governaremos o mundo por 1000 anos com Cristo. Aleluia. Isso é milênio, irmãos. Isso é estudo bíblico, a escola do reino, tá bom? É casa do oleiro. Só que para viver esse processo com Deus, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos lutar. E nós precisamos entender que toda dificuldade, toda aflição, toda angústia, toda dor, todo tempo mal, ele também tem um tempo para acabar. Amém? E a única coisa que eu e você tem que fazer é permanecer firme. Aleluia. Amém? Vamos ler? Então diz assim: depois considerou Davi aonde? Em seu coração. Qualquer dia desses, Saul vai conseguir me matar. O melhor a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Olha a ideia de Davi. Somente assim Saul desistirá de me perseguir em todo o território de Israel, e assim estarei livre de suas mãos. Próximo. Então Davi se levantou e se pôs a caminho com seus 600 homens. Você está vendo que você nunca vai sozinho? Você nunca vai sozinho. Você sempre leva gente com você. E foi ter com Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados, presta atenção, se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Aquis era rei dos filisteus. Cada homem levou a sua Família. Eu não era 600. E Davi, suas 2 esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, que fora a mulher de Nabal de Carmelo. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele de fato parou de perseguir Davi. Amém? Vamos parar até aqui que depois a gente vai para outro texto. Então o que aconteceu? Davi já vinha passando por um tempo prolongado de perseguição. Saul por diversas vezes já havia tentado matar Davi. E Davi já tinha tentado de todas as formas. Davi já tinha usado de todas as estratégias para acalmar o coração de Saul e para fazê-lo entender que ele o amava e que ele queria o servir. Mas Saul, na sua carne, na sua humanidade, ele não consegue entender isso, então ele passa dia após dia tentando matar Davi, perseguindo Davi. E por causa disso, gente, eu quero que vocês entendam que não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Não foi uma luta que se levantou na vida de Davi. Isso já vinha por anos descorrendo. Muitas pessoas já haviam morrido nessa perseguição de Saul contra Davi. Muitos profetas de Deus haviam morrido, porque alguns deles tentavam ajudar Davi, proteger Davi, e por isso eram mortos, Muitos homens de Davi também morreram nessa perseguição. E Davi já não aguentava mais, porque ele se escondia em um lugar, Saul encontrava e tentava matar. Dali ele fugia e ia para outro lugar, desertos, cavernas, pastos, para todos os lugares, mas Saul sempre o encontrava e o tentava matar. Até que chegou um determinado momento que Davi se cansou. Até que chegou um determinado momento que a alma de Davi, porque no começo do texto, no primeiro versículo, fala que Davi considerou no seu coração. Quando fala considerar, isso significa que ele começou a pensar muito naquilo e começou a alimentar aquele sentimento no seu coração. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Amém. Ele passou a alimentar aquele sentimento, aquele medo que ele tinha no seu coração, aquele cansaço que ele tinha. E aí ele considerou, ele disse assim, quer saber? Eu vou para a terra dos filisteus, eu vou me refugiar lá. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Os filisteus eram inimigos ferozes, inimigos que matavam sem piedade, sem misericórdia. E agora, não tendo mais o que fazer, cansado de tanto fugir, Davi começa a alimentar aquilo no coração dele e ele foge para a terra dos filisteus. E ele pede abrigo a Aquis, o rei da Filístia. Não sendo bobo nem nada, sabendo da destreza, da sabedoria e de quem Davi era, o rei Aquis o traz para perto dele. E a gente vai ver que o que Aquis faz? Aquis pega Davi, todo o seu exército, os homens e mulheres, e dá uma terra a eles. E essa terra se chama Ziclag. Só que Ziclag, irmãos, já era uma terra que era do povo de Israel. Só que os filisteus haviam tomado posse dessa terra para si. Ziclag era uma terra deserta, uma terra sem pasto e uma terra que não tinha nada que o povo pudesse ser abençoado. Só que quando a gente está cansado, presta bastante atenção nisso, que aqui já vai o primeiro pão do céu para a sua vida. Aleluia. Quando nós estamos muito cansados, quando nós estamos feridos, quando nós estamos abalados por Deus, o inimigo te oferece qualquer coisa e você aceita. Eu vou repetir. Quando você está em guerra com você mesmo, porque a guerra agora de Davi não era com os filisteus, não era com os amalequitas, não era com os jebuseus, mas agora a guerra era no interior de Davi. E essa é a pior guerra. E eu vou te dizer por que agora. Você tem medo do diabo, você tem medo dos demônios, mas o diabo e os demônios Jesus já venceu. Aleluia. Você tem que ter medo é de você mesmo. Nós temos é que ter medo é dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então essa guerra é a pior guerra que existe, é a guerra do nosso eu com o eu mesmo. E Davi estava nesta guerra. E quando a gente está nisso, irmãos, quando a gente está nesse processo, nessa luta, a gente fica tão fragilizado, a gente fica tão perdido dentro de nós mesmos, que nós aceitamos qualquer coisa. É na hora da necessidade. A gente pode trazer isso para a tentação de Jesus. Depois de 40 dias jejuando, depois de 40 dias sem comer e sem beber, Satanás se manifesta e diz aqui, está com fome? Está com fome? A palavra não diz que se você mandar essas pedras se transformarem em pães, elas se transformarão? Posso falar uma coisa para você? Tem gente lambendo pedra, achando que é pão. Eu vou repetir, porque o Espírito Santo está falando fortemente ao coração de algumas pessoas aqui. Tem gente que está lambendo pedra achando que é pão. Sabe o que significa isso? Que você está achando que é a maior bênção da sua vida. Pedra. Você está achando que você está vivendo o melhor tempo da sua vida. É pedra. Irmão, peça discernimento ao Espírito. Está te levando a desobedecer a Deus? Está te fazendo pecar? Está trazendo os maus pensamentos e maus sentimentos ao teu coração? Pedra. E você está achando que é pão. Agora Aquis
pega a pior terra que existe. E deixa eu te falar outra coisinha. Sabe onde Ziklag fica? Trincheira. Lugar de divisão. Ziklag fazia divisão com Israel. Ziklag fazia divisão com Amaleque. E Ziklag fazia divisão com os gersonitas. Sabe aonde ele te colocou? No meio da guerra. Lugar facinho de te pegar. Alvo fácil. Cuidado. Cuidado. Preste muita atenção. Que tem coisa que parece que é bênção, mas é maldição. E sabe o que é pior nesse texto, gente? É que Davi não vai sozinho. Porque quem está ferido, quem está machucado, quem está cansado, não anda sozinho. Ele faz questão de carregar gente com ele. Ele faz questão de arrastar a família junto com ele. Porque ele quer outra pessoa para alimentar e para ficar prestando atenção na dor dele. Lembra de Pedro? Quando Jesus morre, ele nega Jesus, Jesus morre, Jesus ressuscita, aparece para os 12, mas mesmo assim Pedro diz o quê? Vou pescar. Olha para o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 21. Ele foi sozinho? Não. Ele levou quem consigo? Por quê? Porque existe uma liderança nata no seu coração. Existe um chamado de Deus no seu coração. Existe um propósito que às vezes você não sabe e que você troca isso por lentilhas, por prazeres carnais, por momentos que passam. Pedro diz: vou pescar. E os discípulos vão com ele para o barco. Presta atenção, porque você não vai sozinho. Você tem um chamado no seu coração. E vocês homens, presta atenção, Rafael. Agora não é mais só você. Agora não é mais só Marielze. Não é só você, Paulo César. Não é só você, Leandro. Não é só você, Tiago. Não é só vocês. Para onde vocês estão levando a família de vocês? Para onde? Os líderes dessa casa se dobram e se desdobram para você levar vocês para um lugar que nem os seus olhos viram, nem seus ouvidos ouviram, nem coração algum jamais imaginou. Faça uma pergunta para você. Para onde você está se esforçando tanto para ir? Ziklag? Trincheira? Alvo fácil de ataque? Sabe o que é trincheira? Quem se põe numa trincheira são os primeiros a ser atacados. Posso te falar uma coisa? Satanás está te usando de isca. Está te fazendo de boba. Está tirando os melhores anos da sua vida, a sua juventude, a sua força. Está arrancando de você o seu ministério. Está colocando você em trincheira.
E você está achando que está, abafando. Posso falar outra coisa para você? Sabe quanto tempo, PC, Davi passou nesse lugar? Que essa para mim é a pior parte, pastora. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido pelo Senhor para reinar 1 ano e 4 meses de fogo, servindo de isca viva. Davi estava tão cansado e tão ferido emocionalmente que ele nem orou a Deus, que ele nem buscou o Senhor. Sabe aquele menino do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Sabe esse menino que escreveu canções e canções a Deus? Sabe esse menino que matou urso e leões? Sabe aquele homem que derrubou um gigante com uma pedra? Agora está tão cansado e ferido que não tem nem forças mais para buscar a Deus. 1 ano e 4 meses. Nenhuma canção, nenhum salmo, nenhuma adoração. Sabe o que a dor fez? Fez Davi se levantar contra o seu próprio povo. Tem gente que gosta de criar situações e inventar histórias, irmãos, mas está muito claro na Bíblia. Davi ia guerrear com os filisteus contra o povo de Israel. Aquele que foi chamado por Deus para guardar o seu povo, para reinar sobre eles, agora se levanta contra o seu próprio povo. Davi ia se unir junto com os filisteus para destruir o povo de Deus. Só que os filisteus tiveram medo. Tiveram medo disso ser mais uma estratégia de Davi. E quando chega lá no meio da guerra, ele se unia ao povo de Israel e se levantar contra os filisteus. Então eles não permitiram com que Davi e seu exército fosse guerrear juntamente com eles. E enquanto estava nessa negociação, irmãos, de o exército da Filístia e o exército de Davi se ia, se não ia, quando Davi está voltando para casa, os amalequitas invadem Ziclag. Abre comigo agora. 1 Samuel capítulo 29. Você vai ver o que acontece. Irmãos, eu não estou usando nenhum artifício para vocês. Eu estou trazendo palavra. Aleluia. Versículo capítulo 30, perdão. Davi, os filisteus vão para a guerra contra Israel e Davi volta para Ziclag.
Olha lá. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas: Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail de Carmela, que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado, e os seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entanto, encontrou ânimo. Pelo amor de Deus, Davi encontrou ânimo. Recebe ânimo, pelo amor de Deus. Me deixa brava isso, hein? Volta para mim o versículo anterior. Davi ficou profundamente triste e angustiado, e seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo no Senhor, o seu Deus. Jesus não vai falar com você pelo telefone não, irmão. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traga-me depressa efode, o colete sacerdotal. Aleluia. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns dias, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Só até aí, que eu vou terminar o texto. Davi vence a guerra, toma suas mulheres e seus filhos e todo o povo, e tomam todos os despojos e dividem sobre eles. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar, irmão, que nós precisamos buscar ânimo no Senhor. Aleluia. Nós precisamos buscar cura no Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos estar prontos. Nós não podemos andar abalados, machucados. O Senhor nesta noite está nos convidando a vestir novamente a estola sacerdotal. O Senhor hoje está te chamando para uma guerra. O Senhor hoje está te chamando para ser aquele que vai levar você e toda a sua família para um reino que Ele preparou para mim e para você. Mas eu não posso deixar as dores, as angústias e os medos me roubarem de Deus. É verdade, Senhor. Eu não posso deixar com que as aflições da vida me parem. Nós temos falado, quando a gente fala de armadura de Deus, nós estamos falando tudo que nós precisamos, o Senhor dispõe a nós. Amém. Nós deixamos de buscá-lo. Na hora que nós mais precisamos, nós deixamos de buscá-lo. Irmão, é muito fácil
dia mau chega para todos nós. A questão não é se ele chega ou se ele não chega. A questão é, nós estamos prontos? Sabe o que eu mais acho lindo de Davi? Posso falar, gente? É que Davi não estava nem aí para o trono. Quando Natan diz para ele, você vai morrer, ele cai de joelhos diante de Natan e ele diz assim: Senhor, eu pequei, e eu pequei contra ti somente. Não afasta de mim o teu Santo Espírito. Aleluia. Sabe qual que é um dos pedidos de Davi? Me dá um espírito inabalável. Amém. Nós precisamos receber um espírito inabalável. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos ter um espírito inabalável. Nós somos atacados, irmãos, de todas as maneiras, de todos os jeitos. De todos os jeitos. Mais do que nunca o povo de Deus tem sido atacado. E mais do que nunca nós vemos soldados do Senhor ficando para trás, caídos. Tem soldados do Senhor indo na vibe. Se prepare, irmãos, para esses dias, nessa festa satânica e infernal que existe na nossa cidade. Que eu não vou falar nem do que acontece no mundo espiritual, mas eu vou falar para você até do que acontece no mundo físico. Você acha que Laranjal Paulista, uma cidade de 30 mil habitantes, tem condições de manter uma festa por 10 dias? Você acha? Esse povo vem para cá que nem ratos do inferno e levam toda a prosperidade da nossa cidade embora. Sem contar no trono que eles estabelecem. E o povo de Deus está lá no meio, comemorando. Aí a pergunta nesses dias pra gente é: pastora, eu posso ir na festa? Vai, irmão. Vai na fé. A pergunta não deveria ser eu posso ir, a pergunta deveria eu devo ir. Ai, mas é a única coisa que tem na cidade. Só se for para você. Para mim tem Jesus. Para mim tem cultos. Para mim tem reunião da igreja. Para mim tem festa. Ah, mas o meu filho... deixa eu contar para você. Eu aprendi a fazer maçã do amor por causa do Tutu. Porque ele pedia, ele pedia, eu falei, mas eu não preciso levar você lá para você comer maçã do amor. Eu faço maçã do amor para você em casa. Mas não tem parquinho. Quando a tia puder, a tia leva você em Piracicaba. Mas fala e cumpre o que você promete para o seu filho. Pode ir. Você não devia nem me perguntar se você pode ir ou não. Mas se você me perguntar, eu devo ir? Eu vou dizer para você não. Porque ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você senta na mesa do Senhor, ou você... É a palavra, irmão. Pode ficar bravo comigo se você quiser, eu não estou nem aí. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Ou você senta na mesa do Senhor, ou você senta na mesa dos demônios. Ou você come aquilo que é consagrado a Deus, ou você come aquilo que é consagrado aos demônios. Eu também tive filhos pequenos. E não adianta a gente falar, é fácil? Não é. Não é fácil. Mas a gente tem que ensinar eles desde pequeno. Hoje eu não preciso falar. Mas porque um dia eu ensinei. Sabe qual que é o problema? É que hoje a gente vive na era do nada a ver. Nada a ver. E nós vamos tudo indo para
para as trevas exteriores e para o ranger de dente no nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Você não vai ver nada mesmo. Davi buscou ânimo no Senhor. Sabe o que ele quis dizer quando ele disse para Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal? Eu preciso voltar a buscar a Deus. Aleluia. Eu preciso voltar a buscar a vontade do Senhor sobre a minha vida. Amém. Sabe o que o texto quer dizer? Que Davi encontrou ânimo no Senhor. Davi encontrou a sua identidade de novo. Glória a Deus. Sabe o que eu e você precisa? É encontrar a nossa identidade no Senhor de novo. É saber que nós somos chamados e escolhidos por Deus. Que sobre nós há o selo do Espírito Santo. Que nós não somos não bobos do diabo. E nem isca fácil nas suas mãos. E que nós não vamos ser usados por Ele. E nós não vamos não lamber pedra. Amém. Porque tem um pão vivo que desceu do céu sobre nós. Aleluia. Fica de pé comigo, irmão. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tem meio termo com Deus. Ou é ou não é. Eu quero chamar você para sair da trincheira, para sair de cima do muro. Mas é para você que tem convicção no coração de que verdadeiramente o Senhor te escolheu e te chamou. É para aqueles que sabem que são filhos e filhas de Deus, que são luz deste mundo, que são o sal da terra. Aleluia. É para homens e mulheres que decidiram em seu coração em não negociar mais o seu chamado. E nem as maiores dores deste mundo vão nos tirar da presença de Deus. Aleluia. É, Deus. Irmão, hoje tudo tira. Tudo tira. Essa é a verdadeira palavra que Jesus disse nos últimos dias. A fé de muitos, o amor de muitos, qualquer coisa. Bateu o seu carro, irmão? Deixa eu falar um negocinho pra você. Aquele que te deu o carro pode te dar avião, pode te dar helicóptero, pode te dar muito mais. Agora bateu no carro, vai me abalar? Morreu. Minha mãe morreu num dia, no outro dia eu estava aqui. Já tiraram meu tapete, seu Theo. Não sei, mas vou levar o tapete, irmão. Eu tô inabalável na presença dele. Não é o tapete que vai me levar, é o sangue de Jesus. Glória a Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o mais alto e nem a profundidade, nem ela, nada pode me separar do amor de Deus. Põe a mão no seu coração. Será que você pode fazer uma oração de confissão ao Senhor? Será que você pode pedir para Deus um coração inabalável? Será que hoje você pode fazer como Davi? Vestir a estola sacerdotal? Encontrar ânimo no Senhor? Ser curado na sua alma? Sair deste lugar que você foi e quantas pessoas você está levando junto com você? Esse seu desânimo, essa sua fragilidade.
essa sua baixa estima, essa sua negatividade, esse medo. Saul está nas mãos de Deus, irmão. Sabe o que ele escreveu no Salmo 23? Preparas uma mesa diante dos meus inimigos. Tem uma mesa preparada. E é uma mesa de vitória. É uma mesa para desfrutar. Isso é só para quem, para quem persevera até o fim. Amém. Eu não vim mentir para você não. Que é difícil, que é fácil, que tem hora que a gente não... Mas a gente invoca o nome do Senhor. Aleluias. Invocareis e me acharás. Glória a Deus. Quando me buscardes de todo o vosso coração. O Espírito Santo de Deus está sobre esse lugar. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo o Espírito se derramando de uma forma igualzinha aqui, ó. Não tem mais para um e menos para o outro. É igualzinha para todo mundo. Santo é o teu nome, Senhor. Quem beber, quem quiser, o rio está jorrando. O Senhor vai te pôr de pé de novo. O Senhor vai te pôr de pé de novo. Amém? Amém. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, cura o meu coração. Senhor, cura o meu coração. Me dá um espírito inabalável. Me dá um espírito inabalável. Me ajuda nas minhas feridas. Me ajuda nas minhas feridas. Derrama um bálsamo sobre o meu coração. Derrama um bálsamo sobre o meu coração. Todo sentimento de rejeição. Todo sentimento de rejeição. De medo. De medo. De angústia. De angústia. De aflição. De aflição. Todo mau pensamento. Todo mau pensamento. Toda lembrança do passado. Toda lembrança do passado. Que eu seja curado hoje. Para que eu possa viver. Para que eu possa viver a tua vontade. Que é boa. Perfeita e agradável. Porque o Senhor me chamou. Porque o Senhor me escolheu. E eu sairei das trincheiras. Irei em rumo ao propósito que o Senhor tem na minha vida. Amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Levanta as suas mãos pro céu, irmão. Glória a Deus. Não é assim não, ó. É assim, ó. Bem grandão. Para receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Para ter uma semana de vitória. Não é semana de derrota, é de vitória. Que as bênçãos do Deus Pai assim seja.